Vamos neste momento nos tranquilizando, fechando os nossos olhos e nos ligando ao nosso mentor individual, aos mentores desta casa, Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e tantos outros amigos que nos recebem com tanto amor. Vamos nos envolvendo nos braços amorosos de Maria de Nazaré, Mãe de Jesus. Ela que nos envolve em seu manto azul, salpicado de estrelas, e nos diz: tudo passa, irá passar mesmo. E de mãos dadas à Mãezinha, nos leva até o seu Filho, nosso Mestre Jesus. Mestre querido, Ele que reencarnou entre nós para nos ensinar o verdadeiro amor e a caridade. E se não for através de Ti, não chegamos até o Pai. Pai de infinita bondade, Criador do céu e da terra, obrigada por tudo que temos, por tudo que somos, por tantas bênçãos que nos dá todos os dias. E com o coração cheio de gratidão, nós louvamos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações e livra, Senhor, de todos os males, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. Neste momento, pedimos a todos os assistidos que fechem os seus olhos, que fiquem bem tranquilos, deixem as preocupações lá fora e se liguem às equipes espirituais de tratamento da nossa casa Joana de Ângeles. Toda a espiritualidade se encontra amorosamente à nossa disposição nesse instante. Pedimos aos assistidos em tratamento de P2 que se ligue com as equipes desse passe, sentindo a proteção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central e harmonizando todos os chakras, um a um, situado ao longo de toda a coluna vertebral, trazendo assim equilíbrio e serenidade. Aos assistidos em tratamento de CH, pedimos que se liguem com as equipes desse passe nesse momento, sentindo a projeção da luz rosa, um rosa muito suave, que envolve suavemente cada um de nós com muito amor e carinho, trazendo amorosidade, paz, sentindo que os nossos corações vão se acalmando. Que assim seja. A todos os assistidos com tratamento em P3B, pedindo que se liguem às equipes desse passe. Equipe essa que vai trazer a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo todos os encarnados e desencarnados aqui presentes. A luz azul envolvendo o coração e a mente de todos os assistidos. As equipes espirituais, o corte de ligação que se fizerem necessárias com a luz laser, desconectando completamente essas ligações. Vamos pedindo a luz azul envolvendo todo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Uma luz rosa intenso envolvendo o nosso cardíaco, aumentando a nossa capacidade de amar e os bons sentimentos. Uma luz amarela sendo projetada no nosso frontal, para que tenhamos bons pensamentos,
maior força de vontade e uma ligação maior com o nosso mentor individual. Nesse instante, vamos envolvendo cada assistido numa cúpula rosa, clara, brilhante, da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Vamos pedindo aos assistidos de P1 e P3A que se liguem às equipes médicas espirituais, trazendo a luz verde, envolvendo todo o organismo físico e espiritual, levando aquelas células adoecidas a energia necessária para seu tratamento e sua cura, projetando as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos para alcançarem o fortalecimento físico e espiritual. E todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nesse instante nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus, a que cada assistido permaneça em cúpula protetora relativa ao seu tratamento até quando for necessário ou até o próximo atendimento. Agradecendo imensamente a todas as equipes espirituais pelos tratamentos realizados e por tudo que recebemos no dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Olá a todos, que a paz de Jesus esteja conosco e que possa nos abençoar com os ensinamentos de hoje, que vamos falar sobre um capítulo muito importante, capítulo 5 do Livro dos Espíritos, quando a gente fala sobre leis morais. Dentro dessas leis morais, vamos falar de uma lei divina chamada Lei do Progresso. Acho que é algo que a gente tem bastante para refletir sobre hoje, um ensinamento que nos faz sairmos daqui com certeza e pensarmos no momento de vida que estamos, no momento de vida que estamos passando, não só no momento de vida em virtude da nossa sociedade, mas acho que no momento de vida individual de cada um, para a gente tentar entender um pouquinho onde a gente se posiciona disso tudo. Quando a gente fala de lei divina, lei do progresso, a primeira coisa que é importante a gente saber é que é uma lei inexorável, né? Ou seja, sendo uma lei inexorável, é uma lei que interfere nas nossas vidas. Nós estamos sujeitos à ação dessa lei, né? Nós não temos o privilégio de escolha e falar, dessa vez eu não quero crescer. Você vai crescer. E aí, um jargão do Espiritismo, a gente diz que você cresce ou pela dor ou pelo amor. E é justamente baseado nessa lei que vem esse jargão, porque não existe aquele que fique parado, não existe ser que fique estagnado na evolução, não existe ser que diante da lei divina, né, se dê ao luxo de dizer, eu vou me acomodar aqui e aqui eu vou ficar. E eu acho que isso já é o primeiro grande ensinamento que a gente pode tirar hoje, porque muitas vezes a gente se pega fazendo isso, né? Muitas vezes a gente se vê num momento de dor, de desespero, de dúvida, e a gente tem vontade de fazer um buraco, enfiar a cabeça lá dentro e ali ficar, né? E muitas vezes a gente precisa lembrar disso que nós estamos conversando hoje um pouquinho, e quando bater essa vontade, falar, mas não adianta eu me esconder, não adianta eu fugir, não adianta eu querer fazer com que o problema desapareça, porque justamente esse problema talvez seja a grande ferramenta que vai impulsionar o seu crescimento, o seu esforço, a sua dedicação para que aquilo faça você uma pessoa melhor. Não tenha dúvida disso, né? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que essa lei é uma lei inexorável. Não temos a escolha, estamos sujeitos a ela. E eu acho que daí já vale muita reflexão. Outra coisa importante de sabermos sobre isso é que esse progresso ele vai acontecer. Por mais que a gente tenha resistência, ou por mais que a gente queira crescer, ele vai, e é isso que vai variar, né? É a minha disponibilidade, é a minha vontade, principalmente a minha consciência em fazer com que eu cresça, com que eu seja uma pessoa melhor.
E aí eu posso ir atrás de conhecimento, eu posso ir atrás de estudo, eu posso me aperfeiçoar, eu posso me dedicar e acelerar esse processo, ou eu posso ir de uma forma mais natural, de uma forma mais lenta, mais num ritmo normal da vida, e que as coisas vão acontecer. O problema, meus amigos, é que todos nós viemos com um propósito. Todos nós viemos com um começo, um meio e um fim. E a gente precisa saber exatamente o que foi que nós combinamos conosco mesmo, né? O que faríamos nessa encarnação, o que nós conquistaríamos nesta reencarnação. Não gosto de falar de resgate, porque resgate parece que só viemos aqui para sofrer, né? Ao contrário, viemos aqui para evoluir. Né? Esse é o grande propósito da encarnação. Então, a gente precisa tentar ganhar passos mais largos, ou pelo menos conseguir vencer vicissitudes que até o momento não conseguíamos, né? Ou nos incomoda isso dentro do nosso espírito, dentro da nossa consciência, dentro daquilo que nós chamamos, né, do nosso interior, aquilo que te incomoda, e fazer com que isso ande, né? E a única forma de a gente progredir, e quais são as ferramentas, como eu já comentei, que vão acelerar esse processo de crescimento, é o nosso convívio social. São as pessoas que estão à nossa volta, são os nossos desafios do dia a dia, são os nossos desafios que nos aparecem todas as manhãs ou durante o dia. De vez em quando temos períodos de calmaria, que é para que descansemos um pouco, mas depois esses desafios voltam e a gente sempre está reclamando da vida, achando que estamos passando por isso porque eu sou um coitado. Não, muito pelo contrário. Feliz aquele que tem um desafio pela frente, porque é a sua grande oportunidade de melhorar. E a gente precisa começar, nos dias de hoje, realmente deixar de ter esse papel vitimista e começar a entender que os problemas que surgem na nossa vida são oportunidades. Claro que tem problemas que são extremamente pesados, como doença, como muitas vezes a perda de um familiar querido, enfim, né, a falta de um emprego nos dias de hoje tão difíceis, né, sem dúvida nenhuma que são problemas muito grandes, mas talvez a nossa necessidade de reação tenha que talvez ser grande mesmo, né? Porque nós estamos vindo, acumulando coisas e que muitas vezes estão atrasando os nossos crescimentos. E uma das ferramentas é o nosso convívio social, né? Por que dois seres, né, estão naquela mesma condição, naquela mesma situação, um reage do jeito e outro reage do outro? Pela experiência espiritual vivida, não tenha dúvida, ou pelos aprendizados, ou pelo aquilo que se foi atrás, que se aprendeu, que se tomou conhecimento, e que aquele tem uma facilidade maior de pôr em prática diante de uma necessidade de usar os conhecimentos adquiridos. Então, o que a gente tem que entender de lei do progresso é que é uma coisa que está conosco a hora que a gente acorda, a hora que a gente vai deitar, né? E muitas vezes a gente fecha os olhos para isso, né? E acha que as coisas só acontecem conosco, mas que na realidade é uma grande mentira. Ninguém passa da infância à maturidade simplesmente num passe de mágica. Existem os passos, ninguém sai da pré-escola para o ensino médio ou vai para a faculdade. Todos nós passamos para o Fundamental 1, para a infância, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, até que chegamos na faculdade. Ninguém atropela esse caminho. O que acontece na nossa vida espiritual, e muitas vezes acontece na nossa vida social, é que a gente resolve parar no ensino médio, né? É que a gente resolve fazer só até o 1º grau, né? Só no ensino fundamental hoje, mudando aí o nome para o nome mais atualizado, a gente não vai até o final, que talvez a nossa missão seja a busca de uma formação, de uma carreira, né? A gente para a nossa escola da vida no meio do caminho. A gente desiste, a gente chega num ponto e acha que eu vim até aqui, tá bom, né? E quando eu falo eu vim até aqui, tá bom, eu não estou me referindo a nada material, eu estou me referindo a coisas espirituais. Porque se a gente tem hoje os ensinamentos das casas espíritas, das igrejas, enfim, né, daquilo que busca uma melhora moral, né, a gente começa a entender que nada sai, nenhuma flor vira fruto. Primeiro ela é flor, depois ela vira fruto. Existe uma escala, existe um caminho, existe uma estrada de conquistas para que você atinja um estado melhor de plenitude, um estado melhor de qualidade de vida. Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos, a pergunta 790, que ela diz que se a civilização pode produzir todo o bem que poderia. É óbvio que não.
É por isso que vivemos num planeta de expiação e prova, porque as pessoas, os espíritos aqui encarnados são espíritos imperfeitos, né? Então eles cedem o que é bom, o que é positivo, de acordo com o grau máximo de conhecimento que a humanidade tem. A gente olha para o mundo e fala, nossa, mas o mundo tem muita informação, o mundo tem isso. Realmente, o mundo tem isso. Mas já vivemos há século passado, há 50, 60, 100, 200 anos atrás, que nós não tínhamos metade do conhecimento que nós temos hoje. Então, à medida que esse conhecimento foi sendo conquistado, ele foi ampliando, o mundo vai se tornando, vai se ajeitando e vai começando a ser um lugar melhor. E aí eu vou explicar o que eu estou me referindo a melhor, né? O planeta está em constante evolução, né? Porque existe uma própria lei da natureza, a lei física, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E o progresso é isso. O progresso é a constante transformação dos aprendizados anteriores, né? Então a nossa vida ela tende a melhorar, né? Porque aquilo que a gente aprendeu, eu começo a usar aquilo, vou em busca de novos conhecimentos e faço a somatória. Conquisto um lugar melhor, conquisto uma posição melhor, não digo socialmente ou materialmente, mas talvez até espiritualmente falando, ao desapego, a trabalhar o perdão, né, a trabalhar a união muitas vezes, a saber ouvir, a saber perdoar, a esquecer algo que foi feito do passado, porque eu fui em busca de um conhecimento espiritual que me levou a entender que muitas vezes naquela situação eu também tive a minha parcela de culpa e de erro. Então o progresso é uma coisa fabulosa, a lei do progresso é uma coisa, né, assim, fantástica, uma dádiva divina, realmente uma lei divina, que é uma oportunidade que combate na nossa porta todos os dias, e que se nós tivermos a consciência de tirar o proveito desses aprendizados que nos chegam, né, tivermos o desprendimento de pararmos 5 minutos para simplesmente refletirmos por que aquilo está acontecendo comigo naquele momento, né? Por que isso está acontecendo, né? Conversar com a espiritualidade, conversar com Deus, né? Refletir um pouquinho, por que isso está acontecendo para mim nesse momento? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou neste momento de dúvidas, que eu não sei se eu vou para lá ou se eu vou para cá, né? Por que isso está acontecendo? O que eu fiz? Porque o que somos hoje? Reflexo das ações e das atitudes e dos aprendizados do passado. Ninguém muda o presente, a gente muda o futuro, porque o que fazemos hoje reflete lá na frente. Se o que estamos vivendo hoje é um reflexo daquilo que fizemos lá atrás. Então isso é muito importante, termos esse discernimento, essa paciência de fecharmos os nossos olhos no momento de dificuldade e entregarmos para a espiritualidade perguntas, né? Irmos em busca de resposta. Por que estou passando por isso? E o que foi feito lá atrás? Ou o que deixou de ser feito? E o que eu posso fazer para que eu resolva, se não o todo, uma parte desse problema e siga para frente? Porque se eu continuar batendo na mesma tecla e no mesmo prego, o problema vai só se jogar para frente, né? Eu não estou mudando de atitude, né? Como se diz em marketing, se você quer que alguma coisa mude na sua vida, mude alguma coisa na sua vida, né? Se você quer que algo mude, comece a mudar algo. É preciso mudar posturas, né? Comportamentos, né? Tirar vicissitudes, né? Para que a gente comece a ter uma reação baseada nesta nova ação que foi colocada, nesta nova energia que foi colocada sobre aquele problema, sobre aquela dificuldade, sobre aquela ação. Então, porque a única coisa que interfere no nosso progresso, a única coisa que atrapalha a lei divina, né, e a espiritualidade divina de fazer com que nós possamos progredir, é o nosso próprio livre-arbítrio, é as nossas próprias escolhas. E é justamente nessas dificuldades, quando muitas vezes eu perco essa oportunidade de conversar com a espiritualidade, de pedir, meu Deus, que caminho que eu vou, que atitude eu tomo, me abra os meus olhos, abra o meu coração para saber exatamente por que eu estou tentando passar por isso, pelo menos que eu tenha um leve conhecimento desta condição, né, que eu me encontro agora. O que eu posso fazer para que eu tenha o melhor proveito deste aprendizado? São as minhas escolhas. É essa escolha que eu vou tomar que vai interferir
para tudo no meu futuro. Né? E muitas vezes não é porque fizemos as escolhas erradas, fizemos a melhor escolha de acordo com o nosso grau de conhecimento. Uma criança vai fazer uma prova de matemática, né? No grau que ela está, uma criança de 5ª série, vai fazer uma prova de matemática de 5ª série, de acordo com aquilo que ela estudou, ela vai tirar uma nota. Pode ser uma criança espetacular, um bom aluno que estude, mas se você colocar uma prova de 1º ano colegial para ele e colocar para aquela criança que é excepcional na 5ª série, a nota dela vai ser 0, porque ela não teve aquele conhecimento. Né? Agora, quando você dá de acordo com a tua condição, né, e toma a melhor atitude possível, normalmente a gente vai dando passos para frente. Né? Mas muitas vezes escolhemos errado, escolhemos pela emoção, escolhemos pelo momento, por uma necessidade, e aí caímos num velho truque, numa velha autoarmadilha. Jogamos a culpa na situação, jogamos a culpa no outro, jogamos a culpa no vizinho. Eu não fiz isso, né, porque a minha sogra estava doente, eu tive que ajudar. Eu não fiz isso porque o meu patrão não gostava de mim. Eu não fiz isso, e muitas vezes eu não paro para refletir que eu não fiz isso por falta de iniciativa, por medo de enfrentar a situação, por comodismo, porque era mais fácil ficar calado, né? Porque quando a gente não toma uma escolha, quando a gente não decide por uma escolha, quando a gente não faz uma escolha, se essa escolha interfere em algumas pessoas que estão ao nosso redor, alguém fará a escolha por nós. E quando alguém faz a escolha para você, você se tornou inativo naquele momento. Ou seja, você impediu que a lei do progresso desse continuidade. Porque você não tomou atitude para poder falar, bom, tomei atitude e o que eu aprendi com isso? Porque os tombos também ensinam. Né? Não são só as boas atitudes, as boas tomadas de decisões. Os tombos também ensinam e nos ensinam muito. Né? Pelo menos nos ensinam a não errar de novo daquela forma. E isso já é um grande aprendizado, isso já é um grande progresso. Então, se existe alguma coisa que atrapalha a lei do progresso, a única coisa que pode interferir na lei divina do progresso é o nosso livre-arbítrio. Né? A qual nós estamos sempre colocando. E quando eu falo interferir, eu não estou dizendo que vai prejudicar. Muitas vezes a minha escolha é certa e eu caminho para frente. Né? A grande maioria das vezes as nossas escolhas são certas. É que nós temos o péssimo hábito de criticar tudo aquilo que fizemos. Nós temos o péssimo hábito de achar que tudo que a gente faz errado. Né? E isso não é verdade. Não é verdade. Se a gente passar um pente fino na vida, todos nós erramos. Mas a balança ela é sempre mais ou menos equilibrada, desde que a gente coloque a espiritualidade para nos ajudar. Né? Sempre, sempre. Né? Diga-me com quem anda e te direi quem és. Esteja bem acompanhado espiritualmente, tenha sempre bons pensamentos, procure fazer o bem, que essas intuições, na hora que você precisar, elas estarão ao seu redor. É a energia que você vibra, é a energia que você transmite próximo de você, que atrai, lei da atração, as pessoas, as energias positivas e a vibração e a afinidade daquilo que você está vibrando. Obviamente que uma pessoa que tem essa energia positiva em volta, ela tem a tendência de fazer escolhas melhores, ela tem uma tendência de fazer escolhas boas, para que o caminho dela esteja sempre um pouco mais tranquilo para o progresso. É uma questão de outra ação, de outra lei, ação e reação. Todas são leis divinas e que sim, se soubermos aplicarmos, e que muitas vezes o saber aplicar, eu não estou me referindo de ter a resolução de todas as coisas, mas de termos fé, de acreditarmos que a espiritualidade e aquilo que eu estou fazendo, desde que eu faça a minha parte, é o melhor que eu posso fazer, é para o bem dos outros, ou pelo menos eu não estou prejudicando ninguém, eu estou trabalhando em prol de um bem coletivo, e não é impossível que a espiritualidade vai te desamparar neste momento, e que você esteja aberto com essa cabeça, de que você está tentando fazer o bem para você e para aqueles que estão em volta, que você vai tomar uma escolha errada, desamparado pela espiritualidade. Eu, particularmente, acho isso muito difícil de acontecer. Né? Então, temos que acreditar nisso, que eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que ter boas vibrações, para que eu possa facilitar, na verdade, como eu falei no início do nosso bate-papo, para que eu acelere a lei do progresso nesta minha caminhada da espiritualidade. Né? Existem dois tipos de progresso agora, vamos disseminar um pouquinho para entender um pouco esse papo todo que eu falei aí, que a gente vai para lá, vai para cá, e a gente acaba se perdendo um pouquinho. Nós temos dois tipos de progresso, um progresso intelectual e um progresso moral. Né?
Os dois andam paralelos, mas eles não necessariamente andam na mesma velocidade, não necessariamente andam juntos. Como que a gente desenvolve esse progresso intelectual? Esse progresso intelectual ele se desenvolve através da troca. Ele se desenvolve através da troca de informação, da troca de ideia, das trocas de cultura. Eu tenho uma informação como faz um algo, você tem uma informação como faz outro algo, e de repente você junta os dois e se nasce um novo conceito, uma ideia talvez muitas vezes muito melhor, e se ganha um novo aprendizado, se ganha um novo conhecimento. Né? Isso é uma forma, né, de base, praticamente assim, né? É através da herança de culturas, que os povos mais antigos passam às gerações mais novas, esses aprendizados, então essa informação já tem, eu consigo conquistar algo novo, através de estudo. Então o progresso intelectual, ele acontece de geração em geração, de troca de ideias, de troca de cultura, de trocas de informações, né? Da soma disso tudo. E nós temos o progresso moral, né? Que nada mais é do que uma coisa meio lógica. Se eu ganho mais conhecimento intelectual, se eu recebo mais informação, vamos falar de humanidade para ficar mais rápido. Se a humanidade ela recebeu mais informação, ela progrediu, ela teve novas conquistas, ela conseguiu novas descobertas, logo nos deixa entender que aquele grupo, aquele povo, aquela humanidade está mais inteligente. Né? E a partir do momento que ela tem está mais inteligente, ela tem mais acesso à informação, ela consegue discernir melhor o bem do mal. É óbvio, tenho mais cultura, eu consigo dizer o que é certo e o que é errado. Eu tenho menos cultura, dentro da minha condição, eu vou dizer o que é certo e o que é errado, mas não necessariamente o que é certo mesmo. Então, quanto mais acesso eu tenho, quanto mais informação, quanto mais acesso, quanto mais ideias, quanto mais troca de cultura se existe, mais você desenvolve e gera novos conceitos. E a partir do momento que eu tenho discernimento de saber o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado, eu elevo por tabela, ou por arrastão, vamos dizer assim, eu atraio esse progresso moral. Por isso que eu disse que eles andam paralelos, mas não necessariamente na mesma velocidade. E se nós analisarmos um pouquinho a história da humanidade, nós estamos num momento ainda, talvez em virtude da nossa própria estágio da nossa evolução, onde a humanidade sempre desenvolveu o intelecto primeiro, para depois a gente desenvolver o lado moral. Eu vou fazer uma polêmica aqui, né? Rápida, só para vocês entenderem isso que eu estou falando. Eu acho que nós nunca progredimos tanto nos últimos anos, né? Nos últimos 20, 30, 40 anos. O celular, quando eu tinha 20 anos de idade, 25 anos de idade, apareceu o primeiro celular, era um mastrodonte. Hoje nós temos aparelhos pequenos, extremamente potentes, muito mais eficientes, e isso aconteceu nos últimos 30 anos aí, provavelmente. Né? Então nós tivemos a tecnologia desenvolvida dos últimos 30 anos, né? A revolução industrial, a revolução cibernética, a revolução tecnológica que a gente está vivendo, principalmente nesse século aqui, né? No final do século passado, início desse século, é algo estrondoso, né? Não tem quem nos cause espanto. As gerações mais antigas, as pessoas na casa aí dos 85 anos, 90 anos, aí, 80 para cima, hoje talvez tenham muita dificuldade de mexer em celulares, em frequentar em bancos, porque a tecnologia avançou muito rápido. E talvez o compromisso intelectual dessas pessoas não conseguiu acompanhar, elas não tiveram oportunidades. Não é que elas não eram capazes, elas não tiveram a oportunidade, elas não passaram da infância à maturidade para se desenvolver com essas tecnologias de hoje. Então, o que acontece? O progresso o progresso intelectual, ele vem na nossa humanidade sempre à frente do moral. Só que de tempos em tempos também existem as revoluções sociais, existem os levantamentos de bandeira em nome dos direitos sociais, em nome dos direitos de cor, raça, credo, e essas revoluções também trazem junto, né, de novo, mais conhecimento, mais informação, maior discernimento do que é certo e do que é errado. Então, essas revoluções morais também ajudam a humanidade a caminhar. E é justamente quando esses dois progressos se aproximam, não vou dizer que eles vão se equilibrar, quando eles começam a entrar num ponto de equilíbrio ou num ponto de sintonia e de sinergia,
Isso libera para que a espiritualidade maior encaminhe, de tempos em tempos, espíritos melhores, mais evoluídos, para que continuem a rodar essa massa, para que continuem a rodar essa humanidade e para que a humanidade continue a crescer. O que eu falo que é envie espíritos? Às vezes espíritos de gerações inteiras, porque se a gente, disso que eu estou falando, a tecnologia evoluiu muito, então desde os meus 25 anos eu ouço falar que tem uma geração X de crianças, uma geração Y, uma geração Z, ou seja, essas crianças estão preparadas intelectualmente para acompanhar esse progresso, né? E ao mesmo tempo, essas crianças vão ser preparadas, elas devem já, em virtude do grande grau de conhecimento, um discernimento moral maior para discernir o que é certo e o que é errado. Vou dar um exemplo também bastante simples e que todos nós hoje vivenciamos. Há muito tempo, há uns 20 anos atrás, quando a gente tinha alguns amigos aí que, né, tinham uma opção diferenciada de sexualidade ou de cor, se agredia muito. Hoje, você pega um garoto de 10, 12, 15 anos, se você falar para ele assim, ele convive de igual para igual, sem a diferença de escolha de sexualidade, sem a menor discriminação da sexualidade. Essa nova geração veio preparada moralmente para isso, né? Então, é muito importante que entendamos que esse progresso intelectual, ele puxa o progresso moral só por um único motivo, porque o grau de conhecimento aumenta e esse discernimento de certo e errado também vem junto, né? E, obviamente, ganha-se os mais direitos, se olha para o lado social, e esse equilíbrio vai acontecendo, de novo, por ser uma lei divina, por ser uma lei moral. Então, é muito importante que a gente entenda essa situação, que a gente entenda essa condição, e que é importante também, né, quando eu disse aqui, a espiritualidade encaminha homens de gênios, assim como enviou os grandes inventores, né, para a humanidade, que fizeram as grandes descobertas da parte material, e que esses equipamentos foram desenvolvidos para o bem da humanidade, vêm os grandes emissários espirituais, né, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, vêm esses grandes nomes. Mas o mais importante, o que a gente tem que, acho que é o estágio exatamente que a gente se encontra hoje, é quando a gente acha que só vai abaixar um santo para que vai resolver o nosso problema. Que nós vamos receber o próximo Chico Xavier para que a doutrina espírita cresça mais. Não, senhores. Muitas vezes, esses espíritos evoluídos estão dentro das nossas casas, estão dentro das pessoas que trabalham conosco, que são pessoas que têm uma bondade extremamente bem trabalhada, que têm caridade, que têm amor, que sabem trabalhar perdão, mas a gente não olha para essas pessoas. E pelo grau de materialismo que a gente vive, em virtude desse progresso avançado intelectualmente e materialista, de uma certa forma, a gente não percebe que ao nosso lado existem pessoas humildes, que têm corações enormes, que sabem perdoar, que sabem trabalhar, que possuem espiritualidades elevadíssimas de uma forma bastante simples e que muitas vezes não estão dentro das igrejas, não estão dentro dos centros espíritas, porque essas pessoas vieram preparadas para isso e que muitas vezes estão sim ali para levar gerações e levar grupos e levar, né, a boa palavra, os bons exemplos, né, as boas oportunidades, mas muitas vezes são anônimos que estão no meio de nós, que você conversa 5 minutos, essa pessoa muda o teu astral, ela muda a sua energia, ela muda o seu modo de ver a vida, são pessoas mais leves, e a espiritualidade está se encarregando, porque não tenha dúvida que chegou o momento de nós progredirmos moralmente, né? Avançamos muito tecnologicamente, com certeza essas próximas gerações, e nós aqui que estamos, a nossa geração, porque se estamos aqui temos uma razão de estar, né? É justamente porque temos sim espíritos das gerações G, Y, Z, sei lá como nós vamos chamar isso, do lado moral, pelo lado do progresso moral. Pessoas que têm bondade no coração, pessoas que são puras de coração, pessoas que são humildes e dão exemplos maravilhosos. E eu não estou falando se essa pessoa é rica, pobre ou barata, estou falando de qualidades morais, estou falando de qualidades de coração, de gente que sabe a diferença da caridade, que sabe estender uma mão, que sabe dar uma palavra de carinho, que sabe fazer um gesto na hora certa, e precisamos refletir sobre isso. Aí faço uma pergunta muito polêmica aqui: por
que será que estamos passando o ano de 2020 do jeito que estamos passando? Né? Será que isso não nos serve? É aquela reflexão que eu falei no começo. Por que isso está acontecendo à nossa volta? Né? Vamos nos ligar à espiritualidade e tentar entender qual é o aprendizado que dentro da minha condição eu tenho que tirar disso tudo. Né? Por que a pandemia simplesmente colocou todos nós dentro das nossas casas, no mundo inteiro? Fez a gente se preocupar com o próximo, fez a gente se preocupar conosco mesmo, fez a gente se trancar dentro das nossas casas, né? Fez a gente perceber que talvez eu não preciso de um guarda-roupa cheio de roupa, porque nós ficamos 5 meses usando pijama. Né? Fez a gente entender que pessoas que estavam longe talvez não fossem mais vistas, porque elas estavam com idade avançada, né? Eu precisava resgatar aquilo. Fez com que um monte de gente que está morando fora voltasse para as casas, voltassem para suas raízes. Pessoas que não conseguiram voltar e se sentiram extremamente tristes por estarem longe dos parentes. Nós temos que entender que existe um aprendizado moral nessa pandemia enorme, enorme. Mas a gente precisa se predispor a nos perguntar: o que eu tenho que tirar do melhor disso tudo? Eu não tenho que passar a bola para o meu vizinho, eu não tenho que deixar para o mais inteligente achar a solução. Eu tenho que olhar dentro de mim e olhar as pessoas que estão na minha volta, e que essas, de uma certa forma, se a gente estávamos nos afastando, Deus nos colocou de novo dentro da mesma casa para que resgatássemos ou aprendêssemos alguma coisa, ou ensinássemos alguma coisa. Não tenha dúvida, senhores, que esse é só o início de uma revolução moral forçosamente imposta pelo plano espiritual. Porque muitas vezes, quando um povo, eu digo um povo, não estou dizendo uma nação, estou dizendo um planeta inteiro, se recusa a andar, progredir moralmente, haverá interferência divina. Não tenha dúvida disso. A interferência divina, nós vamos crescer pelo amor ou pela dor. Haverá interferência. E aos nossos pequenos olhos vamos falar que foram tragédias. E quando muitas vezes é a espiritualidade trabalhando no bem maior de toda a humanidade, de encarnados e desencarnados. Então precisamos entender esse momento que estamos vivendo. Para mim não deixo dúvidas que mesmo no meio de toda essa revolução tecnológica que nós estamos vivendo nesses últimos 30 anos, e que vamos continuar a viver, porque está cada vez mais rápido, né? Nós precisamos elevar o nosso lado moral. Nós precisamos olhar no próximo com olhos do coração. Chegou a hora de parar talvez só para o celular. O celular facilita a nossa vida, mas precisamos olhar olho no olho das pessoas. Nós precisamos entender que fazer carinho nas pessoas nos faz bem. Dar uma palavra amiga, estender uma mão, fazer um elogio, faz bem para quem recebe e faz bem para quem doa. Talvez ensinamentos simples estão batendo a nossa porta e a gente não quer abrir o coração para entender que chegou a hora de fazer isso. Enquanto estávamos todos preocupados, presos dentro das nossas casas, perguntando quando tudo isso ia terminar, era para sairmos de casa, enquanto talvez o grande ensinamento nos foi dado a oportunidade lá dentro, com as pessoas que vieram nessa encarnação, prontas conosco para que conversássemos. Ou não nos faltou tempo para refletirmos sobre os nossos erros e sobre os nossos acertos, sobre a velocidade e sobre a importância que estávamos dando a certas coisas. Tivemos tempo de sobra para refletir sobre o que fizemos até aqui. A pergunta crucial que se faz é: e daqui para frente? O que eu devo fazer? Como eu devo me comportar? Eu vou voltar a fazer o que eu fazia? Eu vou voltar a ser exatamente como eu era? Ou eu estou tendo a chance de refletir e voltar diferente para aprender? Essa pergunta que todos nós devemos nos fazer em 2020. É fundamental que se faça isso. É olharmos de frente para nós mesmos, sem véus, é olharmos de frente para nós mesmos, sem esconderijos. E acho que o Espiritismo tem esse lado positivo, né? Essa interpretação dessa lei do progresso, porque o Espiritismo ele vai em encontro justamente a essas duas coisas, né? Ele bate no materialismo, né? Quando ele agride, ele ataca, né?
de uma forma branda, obviamente. Eu não estou dizendo que o Espiritismo aqui critica o materialismo, os bens de consumo, nada disso, né? Critica a forma, o apego ao materialismo, a obsessão pelo materialismo, porque nós precisamos viver, nós precisamos das roupas, precisamos da casa, precisamos da comida, precisamos dos bens materiais. Não é pecado sonhar com isso e trabalhar para conquistar isso, né? Mas essa postura, é isso que o Espiritismo mostra para nós. Qual é a nossa postura perante o materialismo, né? Ele também nos mostra que não há salvação fora da caridade, né? Então, fora do amor e fora da caridade não há salvação. Trabalha esse nosso outro lado moral, onde a gente vai à busca do equilíbrio e da felicidade. Na verdade, a busca da nossa felicidade é a hora que a gente consegue equilibrar aquelas duas coisas. A gente chega na medida material o suficiente para que tenhamos uma condição de vida razoável, dentro daquilo que me agrada, porque muitas vezes, né, eu não preciso do relógio mais caro ou do sapato mais caro para me agradar, né? Eu só preciso de um sapato, eu só preciso de um relógio. Mas tem aquele que precisa do mais caro e do mais barato. E isso não significa que ele está num grau maior ou menor da evolução. Eu não sei por que ele precisa daquilo, né? E que, por outro lado, eu não posso esquecer que muitas vezes eu tenho que estar com um sorriso aberto ou com uma mão estendida para aquele que está do meu lado, que precisa às vezes de muito pouco, só uma palavra de carinho, ou precisa pelo menos ser percebido por mim, que muitas vezes a gente nem percebe as pessoas que estão à nossa volta. Então, eu acho que o Espiritismo vem trabalhar muito bem esses dois lados, dos dois progressos, e que trabalha de uma forma sublime a lei do progresso dentro dessas leis morais, nos mostrando que o equilíbrio das duas coisas, ele vai acontecer. Nós queremos ou não, afinal de contas, é um pedido, é uma ordem de Deus, e é assim que as coisas serão. Tenhamos fé, tenhamos capacidade de refletir essas pequenas palavras que hoje fomos abençoados. Tomara que tenhamos atingido os corações de todos, para que possamos refletir este momento que vivemos hoje. Que voltem em paz em casa. Até mais.